Bom dia, gente. Graça e paz. Vamos orar? Pai, nós somos gratos, Senhor, por estar aqui mais um dia, Senhor. Poder ouvir da Tua palavra, Pai. Tua palavra que nos convence, nos transforma, nos edifica. Nós pedimos, Senhor, faz nessa manhã aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Destaca, Espírito Santo, nos nossos corações aquilo que só o Senhor pode destacar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu queria, antes da gente entrar na palavra em si, ler um texto com vocês que eu me lembrei quando a gente estava no louvor. Vocês viram que a gente cantou que Ele vem, né? Você crê que Jesus vai voltar? Eu creio. Eu vi até a caráter. O melhor ainda está por vir. Eu creio nisso. E eu queria ler com vocês o texto de 2 Tessalonicenses 3:5. Na Bíblia, na versão King James, olha só que legal que esse texto está falando. O Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciente espera por Cristo. Que o Senhor encaminhe os nossos corações em uma espera paciente por Jesus. Porque o fato de que Ele vai voltar é certo. Cabe a nós vivermos para esperar a volta dEle, amém? E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. A gente vai dar continuidade, a gente tem falado um pouco sobre o pecado, sobre o que a obra de Jesus na cruz realizou por nós. E na semana passada, o Gu foi enfático com a gente, né, dizendo que nós temos uma escolha. Nós não somos mais, nós ouvimos do pastor César e do Gu na semana passada que nós não somos mais escravos do pecado. Isso quer dizer que nós não vivemos mais tendo que pecar todos os dias, não tendo uma escolha. Jesus conquistou para nós a escolha. Jesus conquistou isso para nós, né? E beleza, nós não somos mais escravos do pecado, nós podemos escolher obedecer a Deus, né? Mas e agora? O que a gente faz com isso? Agora nós entendemos que nós recebemos um chamado para uma vida de santidade. E é nisso que nós precisamos focar, e é nisso que nós precisamos nos concentrar, nessa paciente espera por Cristo. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Deixa eu ver se funciona o negócio aqui, só um minutinho. Eu estou apontando para o lugar certo, né? Não funciona, não. Peraí que o Léo vai me ajudar. Ah, estava desligado. Obrigada. Meu marido é da tecnologia, eu não. Foi, obrigada. Nós não somos mais escravos do pecado porque Jesus pagou o preço em nosso lugar, certo? Mas agora nós somos chamados a viver um modelo de vida diferente. O modelo de vida de um cristão implica um crescimento progressivo na santificação. O que é um crescimento progressivo? Quer dizer que eu vou caminhando em direção a ser cada vez mais santo. Eu vou caminhando, eu vou trabalhando, eu vou fazendo escolhas no meu dia a dia que me tornam cada vez mais santo. A partir do momento em que eu conheço aquilo que Jesus fez por mim, que eu recebo o sacrifício de Jesus, que eu compreendo, que eu falo, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu não quero mais ser escravo do pecado, eu estou fazendo um compromisso e dizendo, a partir de hoje, eu vou viver uma vida diferente. Amém? Nós não somos salvos apenas da depravação, nós não somos salvos apenas do pecado e dos erros que a gente comete. Nós somos salvos para a santidade. E nós precisamos nos lembrar de que conversão, essa mudança de caminho que a gente faz, né? Então eu estou indo para um lado, e aí eu conheço Jesus, e aí eu sou cheio do Espírito Santo, eu me arrependo e eu viro para outro lado. Isso é conversão. Eu mudei o caminho para onde eu estava indo. Isso implica numa consagração. Eu entrego agora quem eu sou e tudo que eu sou para um propósito diferente. Eu não vivo mais para mim mesmo. E eu gosto muito, a gente teve uma oportunidade alguns anos atrás de ouvir um pastor falando, um pastor de jovens, né, falando para jovens, sobre como que a gente devia aconselhar os jovens com relação ao namoro, né? E ele falou, às vezes a gente tenta ajudar os jovens colocando limites para eles.
Então, não faça isso no seu namoro, não faça aquilo, né? E ele fala, isso não tem problema, isso é saudável. Ele falou, o problema é quando a gente ensina os jovens a irem até esse limite. Então, a gente fala para eles, não põe a mão na coxa. Aí eles põem a mão aqui. Aí eles chegam no mais próximo da coxa o possível, mas na coxa não chegou. Viver uma vida de santidade não tem a ver com viver no limite. Às vezes a gente lê a Bíblia falando, beleza, o que a Bíblia fala que eu não posso fazer? Então eu não vou fazer isso, mas eu vou ficar na beirolinha ali, né? Se soprar um vento, acabou, né? E não é para isso que Deus chamou a gente. Viver em santidade não é viver no limite do pecado. E se nós temos essa ideia, a gente precisa pedir para o Espírito Santo mudar a nossa mente. Porque é uma vida muito melhor do que essa. Você ficar vivendo para não errar é muito complicado. Jesus chamou a gente para uma vida abundante, que é uma vida voltada para Ele, com os olhos fixos nele. Uma vida de alegria, uma vida que tem propósito. Não uma vida que vive no limite, né? E eu creio que quando esse pastor falou isso, eu falei, isso é verdade para todas as coisas da nossa vida. Para todos os tipos de pecado. Eu não minto, mas eu dou uma escondida, na verdade, às vezes. Eu não falo toda a verdade. Eu vivo no limite. Eu vivo no limite. Deus não chamou você para viver no limite, amém? Você crê nisso? Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dando uma resposta de amor. Eu li um livro que uma vez falava que a linguagem de amor de Deus é a obediência. Jesus fala, né, pra gente, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se você ama Jesus, você vive uma vida de obediência. Você vive uma vida que tem o foco nele e fala, eu vou viver de acordo com aquilo que ele me chamou para viver. Amém? E eu quero ler com vocês 2 textos que falam sobre esse chamado a uma vida de santidade. O primeiro deles está lá em 1 Tessalonicenses 4:7. Olha só o que Paulo está falando aqui. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Na versão da NVT ele está dizendo, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. É uma vida santa. Não são algumas atitudes santas, algumas escolhas santas. No meu trabalho, eu não sou santo, mas na igreja eu busco ser, né? Nós somos completos, é a plenitude, é uma vida santa. E Efésios 1:4-6, que fala, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aquilo que Jesus conquistou para nós gratuitamente é para que nós possamos viver como santos. Você vê que aqui nesse texto Paulo está colocando a gente como filhos de Deus e chamados à santidade. É a mesma coisa. Ser filho implica em viver uma vida santa. Eu fico pensando, né? Eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra por um tempo. E é muito legal ver a família real, né? Eles são super apaixonados pela família real e tudo mais. E você fica meio apaixonado também. É muito diferente. E é muito engraçado como você vê que os filhos da rainha, os netos da rainha, eles vivem de uma maneira diferente. Eles não vivem igual a todo mundo. Você vê que o Harry, que quis viver de uma maneira um pouco diferente, ele teve que pedir para... ele teve que abrir mão dos seus direitos de família real. Por quê? Porque eles não são qualquer pessoa. E o Senhor está nos chamando... Se na família real da Inglaterra o bagulho já é diferente, na família do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nível é um pouco mais elevado. A gente não pode viver de qualquer jeito. A gente não pode viver de qualquer jeito. A gente cantou aqui agora, né? Jesus não deve nada para mim. Jesus não deve nada para a gente porque Ele fez tudo. E a partir do momento em que Jesus conquista tudo, eu não posso reter aquilo que eu vou entregar para Ele. Eu não posso reter mais nada.
Eu entrego tudo, eu me consagro. Consagração é, eu deixo tudo diante do Senhor para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. A gente teve numa conferência uns tempos atrás, e um dos pastores que pregou, ele falou, um dia eu fiz uma oração para Deus e eu falei assim, Senhor, eu quero ser uma moeda no seu bolso, para que o Senhor me gaste como o Senhor quiser. Quando quiser e como quiser. Isso é consagração. Isso é consagração. E o maior motivo para nós escolhermos viver uma vida santa é porque Deus, o nosso Pai, é santo. E Ele nos chama a sermos como Ele. O texto de 1 Pedro 1, de 13 a 16, diz o seguinte para a gente. Eu amo muito esse texto. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Repete comigo essa última frase. Sejam santos, porque eu sou santo. Deus não está falando sejam santos porque eu acho que é muito bom. Ou sejam santos porque vai ser ótimo para vocês. Sejam santos porque eu sou santo. E, gente, a santidade de Deus é um negócio incrível. Incrível. Você vê que Pedro começa esse texto falando, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Quando você vai ver no grego esse texto com a mente preparada, ele está dizendo, cinjam os lombos da sua mente. Cingir o lombo, na época lá de Jesus, que ele usava a túnica, a capa e um monte de outras coisas. Quando eles iam correr, eles precisavam cingir o lombo. Então eles pegavam a pontinha da túnica, prendiam aqui no cinto e saíam correndo. O que Pedro está falando aqui é, preparem-se. Preparem a sua mente. Bota a pontinha da sua túnica aqui no cintinho, vive com ela lá e sai correndo. Prepara a sua mente para a ação. Prepara a sua mente para viver uma vida de santidade, para ser santo como Deus é santo. Não viva de qualquer jeito. E além disso, coloquem toda a esperança na graça que será dada quando Cristo for revelado, porque Ele vem. Ele vem. Por isso sejam santos como Deus é santo. Amém, gente? O que quer dizer então ser santo? Tem uma frase muito legal, antes da gente entrar no que quer dizer ser santo, o que pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Essa é uma frase do A.W. Tozer. Se você for pesquisar, ele dedicou muito da sua vida escrevendo sobre quem Deus é. E ele escreve de uma maneira assim maravilhosa, eu recomendo muito. Mas diante de tudo que ele estudou sobre quem Deus é, sobre a natureza de Deus, sobre a santidade de Deus, ele falou, o que nós pensamos sobre Deus é o mais importante com relação a nós mesmos. Então nós precisamos conhecer quem Deus é, e a santidade de Deus se torna algo extremamente importante para nós conhecermos, termos consciência, entendermos, principalmente porque esse é o chamado que nós temos para imitar. Para imitar. Então, santo quer dizer o quê? Separado, consagrado, puro. Agora, o que isso quer dizer com relação a Deus? Quer dizer que Deus é separado de todas as outras coisas. Deus é único. Não existe nenhum outro como Deus. Nenhum outro. Nenhum outro. Você pode pesquisar na mitologia, você pode pesquisar deuses gregos, deuses não sei o quê. O Google gosta muito desse negócio de mitologia, né? E ele sempre fala para mim, ele fala, é engraçado como vários deuses tentam copiar quem Deus é, mas não dá. Não dá, porque Deus é único. Então, Deus ser santo quer dizer, Ele é separado de todo o resto. Agora, o que quer dizer a santidade para nós? Nós somos separados para Deus. Amém? Então, nós não somos separados para nós mesmos, nós não somos uma mistureba de um monte de coisa, nós somos separados para Deus. E eu acho muito legal que a gente, lendo a Bíblia, né, e
essa santidade de Deus, esse chamado à santidade de Deus, ele se estende por toda a palavra. Se você lê sobre isso, você vai ver que a Bíblia fala muito sobre o fato de Deus ser santo e de ter nos chamado a ser santos. A palavra santo aparece quase 700 vezes na Bíblia. 700. É muita coisa. E esse é o atributo que mais aparece relacionado a Deus na palavra. Então a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é bom, a Bíblia diz que Deus é misericordioso, e Ele é todas essas coisas. Mas o que mais a Bíblia diz sobre Deus é que Ele é santo. E esse é o único atributo que, quando a Bíblia vai falar, ela repete 3 vezes. Santo, santo, santo. E é muito legal que a gente vê que várias pessoas que tiveram contato, pelo menor que fosse, com Deus na palavra, a primeira reação delas era santo, santo, santo. Não dá para falar uma vez só. Santo, santo, santo. É o primeiro impacto. A primeira impressão. Sabe aquele negócio da primeira impressão é a que fica? É mais ou menos isso. É o primeiro impacto. É a santidade de Deus. É a santidade de Deus. É impossível olhar para Ele e não perceber a santidade dEle. Impossível. Isso quer dizer que tudo que Deus é santo. Tudo que Ele faz. Deus é bom, então Deus é bom e santo. A santidade dEle é boa. Eu gosto muito de estudar os atributos de Deus. A gente não vai entrar nisso muito profundamente, mas quando você estuda os atributos de Deus, você descobre que Deus é tudo que Ele é, sempre e ao mesmo tempo. Então Ele não é que nem a gente, que um dia eu estou feliz, aí depois eu estou meio triste, aí no outro dia eu estou muito animada, no outro eu não estou tão animada assim. Deus é tudo ao mesmo tempo. Então quer dizer que em tudo que Deus faz, Ele é santo. Todas as suas emoções, todas as suas decisões, todas as suas palavras, tudo nele é santo. Tudo nele é santo. Cada detalhe de quem Deus é. Tem uma outra frase do A.W. Tozer que diz o seguinte: não conseguiremos compreender o verdadeiro significado da santidade divina se tentarmos pensar em algo ou alguém muito puro e então extrapolar esse conceito ao máximo que formos capazes. Então você pensa numa pessoa que você fala, esse cara, santarrão, sabe? Se você vai estudar a história da igreja, você vai conhecer os puritanos, né? Os puritanos, eles viviam de um jeito tão focados na santidade que as pessoas começaram a zombar deles e chamar eles de puritanos, sabe? Tipo os purinhos. Se a gente pegar a história desses caras, e se você ler sobre os puritanos, você vai ver que eles realmente tinham uma vida consagrada, e elevar ao maior nível que a gente puder conceber, a gente não vai chegar perto do que é a santidade de Deus. Não vamos chegar. A santidade de Deus não é simplesmente o melhor que conhecemos, infinitamente melhorado. Não conhecemos nada sequer parecido com a santidade divina. Ela é única. E porque Ele é santo, seus atributos são santos. Ou seja, qualquer coisa que pensemos pertencer a Deus deve ser considerada santa. Louco demais isso, né? O que a gente precisa tirar de conclusão disso? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Todo contato que eu tenho com a palavra, todo contato que eu tenho em oração, precisa gerar no meu coração isso de santo, santo, santo. Eu não consigo conceber, mas eu sei que Ele é santo, 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 santo. E o número de vezes que eu repetir não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente diante da santidade desse Deus. Deus é completamente santo de um jeito que é difícil para nós compreendermos ou alcançarmos. Mas olha só, Ele se permite ser acessível a nós, para que a gente possa não só conhecer a sua santidade, mas imitá-lo. Amém? Tem uma música que eu amo, 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 que ela fala assim: aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, que quando veio o pecado, quebrou. O sangue santo de Jesus costurou.
Cristo em suas linhas de amor. Então quando Jesus vem e Ele morre, Ele fala, essa santidade inconcebível agora é acessível para nós. Nós podemos habitar com Deus, nós podemos conhecer quem Ele é. Existe o Deus inexplicável, se faz explicável para a gente que tem uma mente tão limitada. Gente, às vezes eu não sei que remédio que eu tenho que dar para minha filha. Às vezes eu não sei que remédio que eu tenho que dar para o meu marido, que já não é nem tão pequeno mais, né? Às vezes eu leio um texto e não consigo. Nossa mente é limitada, porque nós somos humanos. Esse Deus tão grandioso fala, eu vou me fazer ser conhecido pelos meus filhos. Eu vou me fazer acessível para que eles possam me conhecer e ser como eu sou. Esse é o chamado de Deus para nós, a uma vida de santidade. E aí a gente vê lá o texto de Isaías 6. Se você gosta de Morada, tem uma música do Morada que chama Isaías 6, que canta esse texto e é maravilhosa. Mas olha só o que está dizendo lá em Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isaías teve uma visão de Deus, assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías teve uma visão, e nessa visão tinha anjos, Deus estava sentado sobre o seu trono. E olha o que ele fala, que louco, né? A aba da sua veste, a pontinha da veste de Deus, enchia o templo. E os anjos voavam ao redor dele. E o que os anjos falavam era, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Gente, se você depois ler Apocalipse, se você ler a Bíblia toda, você vai ver diversos encontros como estes, anjos cobertos de olhos. Eles são todos cheios de olhos, a Bíblia descreve. Eles são cobertos de olhos nas palmas das mãos, olhos no corpo inteiro. E o que eles dizem do que eles estão vendo com todos aqueles olhos? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Uma vez eu li um autor que falava que eles têm tantos olhos, porque nem com todos aqueles olhos eles são capazes de ver toda a santidade de Deus. Toda a santidade de Deus. Isso é maravilhoso. Mas a grande questão que envolve a santidade de Deus é que, por ser santo, Ele não pode conviver com o pecado. Presta atenção naquilo que a gente leu agora, lá em Isaías 6. A primeira coisa que ele pensou quando teve contato com a santidade de Deus, o que foi? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, ai de mim. Deus não pode conviver com o pecado. E foi essa quebra que a gente sofreu quando o pecado entrou na natureza do homem, lá no Éden. Esse Deus Santo que vinha todos os dias, pessoalmente, ter intimidade com Adão e com Eva. Caminhar no jardim. A Bíblia fala, né, que ao entardecer, Deus caminhava pelo jardim, fisicamente, para conversar com Adão e Eva. Mas quando o pecado entrou, Deus falou, eu não posso conviver com isso. Eu não posso conviver com isso. Então, todo o plano de Jesus foi para que nós nos tornássemos acessíveis a Deus mais uma vez. Eu acho lindo que às vezes a gente vê e fala, ai não, Jesus então foi o plano B de Deus, né? Ele ficou tentando lá no Antigo Testamento, não sei o quê, e aí chegou Jesus e enfim uma coisa deu certo. Não, desde o começo esse era o plano de Deus, o plano de redenção.
que a Bíblia fala quando Jesus morre na cruz? O que se rasgou? O véu do templo. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de cima a baixo. O que o véu do templo significava? Separação. Porque atrás dele ficava a arca, o que eles consideravam a presença de Deus. E lá só os sacerdotes podiam entrar. Uma vez por ano, para fazer os sacrifícios lá pelo pecado do povo. E eles ainda tinham que entrar com uma cordinha amarrada no tornozelo. Porque se eles estivessem em pecado, e aí eles entravam em contato com a santidade de Deus, morria. E aí ninguém podia entrar para pegar o corpo. Então eles tinham que puxar a cordinha. Então se o cara estava demorando muito, eles davam uma puxada na cordinha e falavam, eita, morreu, mais um. Né? Mas Jesus morre e essa separação acaba. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Porque Ele veio de uma vez por todas, entrou na presença de Deus e tornou ela acessível a todos nós. Olha só que lindo o que diz o texto de Hebreus 10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Através de Jesus nós fomos santificados, para que Deus possa olhar para nós e habitar em nós através do seu Espírito Santo. Então sabe o que a gente aprende? Que nós somos feitos de espírito, alma e corpo? Lembra das bolinhas? Se você já fez o Vida Vitoriosa, você sabe do que eu estou falando, né? Vida Vitoriosa ou Siga-me. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. E quando o pecado vem, o que morre em nós? O nosso espírito. Então Jesus morre no nosso lugar, Ele paga o preço pelo pecado. Nós vamos ver mais para frente Romanos falando que Jesus, Ele paga o salário do pecado. O que quer dizer salário? É algo que é merecido. Você pecou, você merece a morte. Jesus veio e morreu. Aquele que não pecou, o Santo dos Santos, veio e morreu no nosso lugar. E nos deu esse acesso. E nos fez com que o nosso espírito revivesse e se tornasse santo. Isso é a nova vida, isso é o novo nascimento. É um espírito que nasce de novo, que estava morto por causa do pecado. Mas quando Jesus vem, Ele se torna vivo de novo e agora Ele é santo. E aí nós nos tornamos acessíveis para Deus. E aí Deus pode habitar em nós. Agora, se Jesus santificou a gente, por que eu preciso viver uma vida santa? Se Jesus já fez tudo, por que eu preciso agora fazer mais alguma coisa? A questão é que nós agora podemos habitar com Deus e Ele pode se aproximar de nós. Não existe mais separação, mas agora existe uma resposta de amor. Existe uma resposta de amor. Diante disso, diante desse sacrifício, diante do amor de Deus por mim, eu respondo em amor, vivendo uma vida santa. Então, se o meu espírito foi santificado, eu agora vivo para fazer santos a minha alma, que é a sede das minhas emoções e da minha vontade, e o meu corpo, que são as minhas ações. Você percebe? Jesus veio, santificou o nosso espírito, e agora cabe a nós escolhermos santificar as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e viver como Ele nos chamou para viver. Santos, como Ele é santo. Como Ele é santo. E viver em santidade, gente, é viver com os olhos fixos nele. Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, o livro de Levíticos, que é um livro que a gente tem dificuldade de ler, né? Porque é meio chatinho, mas é muito bom. Mas você vê que é Deus preparando o povo dele. É chatinho porque a gente é meio limitado, né? Mas é bom. Leia Levíticos. Imagina, depois vão falar que eu falei que não dá para ler Levítico. Leia a Bíblia toda. Mas a gente vê, é engraçado, é difícil porque é um livro cheio de leis, né? Faz isso assim, a medida de tal coisa deve ser tal, né? É os negócios assim. Só que, gente, depois, quando eu me comprometi a estudar realmente a palavra de Deus, eu falei,
que caramba que isso quer dizer, não é mesmo? E aí eu percebi que Levítico é considerado o livro da santidade no Antigo Testamento, você sabia? Porque o povo de Deus estava prestes a ter contato com outros povos. E eles não podiam se misturar, porque eles eram um povo separado, santo. Era o povo do Deus Santo. E como naquela época ainda não tinha tido o sacrifício de Jesus, não tinha Espírito Santo, eles precisavam de uma lista de coisas que faziam deles separados. Jesus separando um povo para eles, Deus separando um povo para Ele. E aí Jesus vem e permite que nós sejamos separados sem ter que fazer todo aquele mundaréu de coisa, só olhando para Ele. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Por que já não tem um livro de Levíticos no Novo Testamento? Porque nós temos um padrão. Sede santos, porque eu sou santo. Você está na dúvida? Olha para Jesus. Quando eu era jovenzinha, adolescente, a gente usava uma pulseirinha escrito WWJD. Tinha de várias cores. Eu tinha uma roxa. Queria dizer, what would Jesus do? O que Jesus faria? E às vezes eu acho que essa pulseirinha precisava voltar. Porque a ideia era a gente eu estou vivendo a minha vida, e aí eu chego num momento que eu falo, meu Deus, e agora? Eu olho lá e falo, o que Jesus faria? E como é que eu descubro o que Jesus faria? Palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Ele nos deu tudo. Ele nos deu tudo. Jesus não deve nada para mim, porque Ele deu tudo. Ele deu tudo. Essa frase é de uma outra autora que fala bastante sobre os atributos de Deus também. E ela fala o seguinte: crescer em santidade é crescer em ódio ao pecado, porque nós só abandonamos aquilo que nós aprendemos a odiar. É mais do que abandonar a nossa vida antiga, é vestir a nossa nova herança. Crescer em ser amável, justo, bom, misericordioso, gracioso, fiel, verdadeiro, paciente, aleluias, sábio. Aprender a pensar, falar e agir como Cristo, a cada hora, de cada dia, que Deus nos permite andar nesta terra como redimidos. Se a gente não aprende a odiar o pecado, porque ele nos separa de Deus, a gente convive com ele. A gente convive com ele. Mais para frente a gente vai ler um texto de Gálatas, em que Paulo começa falando assim: não voltem a uma vida de escravidão. Jesus já libertou vocês, então não se coloquem de novo sob um jugo de escravidão. O que ele está querendo dizer? Vocês foram libertos da escravidão do pecado, então não vivam como se vocês fossem escravos dele mais. Aprendam a odiar o pecado. Por quê? Porque ele ofende ao nosso Deus Santo. É errar o alvo, não é viver como um povo separado. Nos afasta, quebra a comunhão. Nós precisamos aprender a odiar o pecado. Tem um exemplo besta de algo que a gente pode aprender a odiar, mas eu gosto muito de doce. Muito de doce, muito. Mas eu comecei a entender o que o doce faz com o meu corpo. E aí eu precisei tentar abandonar ele. Estou tentando ainda. Mas eu estou aprendendo a odiar aquilo que ele faz com o meu corpo. A gente acha ódio uma palavra forte, né? Mas quando tem a ver com uma coisa tão importante para nós, como o pecado, algo que pode separar, quebrar a nossa comunhão com Deus, nós precisamos aprender a odiar para que nós possamos abandonar de uma vez por todas. Escolher. E olha só o que ela fala aqui: crescer em ser amável, justo, bom, misericordioso, gracioso, fiel, verdadeiro, paciente, sábio. Você conhece alguém assim? Jesus. Jesus. Se você lê os evangelhos, você vê essas características e tantas outras milhares de milhares que a gente pode imitar. A gente pode imitar. Então Deus não jogou a gente e falou: sede santos como eu sou santos, se virem para descobrir. Ele deu aqui, ó, tá aqui, ó, o manual tá aqui, tá tudo aqui.
Está tudo aqui. Sabe? E, gente, às vezes, né, a gente trabalha com jovens e a gente, às vezes, é meio insistente de falar. Leia a Bíblia. Tenha tempo devocional, pelo amor de Deus. Mas não é porque a gente é chato. É porque está tudo aqui. Você pode vir aqui todo domingo e ouvir o pastor César, e ouvir o Gustavo, e ouvir o Arnaldo, e ouvir o pastor Edson. E vai ser super legal, porque você cumprimenta as pessoas, abraça, canta, é maravilhoso. Mas se não tiver palavra de Deus, oração, plenitude do Espírito Santo, de segunda a sexta-feira, não adianta nada. Você está vindo aqui perder o seu tempo. Porque a transformação está aqui. Está aqui. Eu só posso ser santo quando eu entendo quem Jesus é. E aí eu venho aqui no domingo e eu falo, eu sei quem é esse Deus para quem a gente está cantando. Eu sei, vocês viram que a gente cantou? Envolto em sua santidade eu quero ficar. Aí você canta isso e você sabe o que você está cantando. Você sabe. Porque de segunda a sexta-feira, você estava lá, diante da presença desse Deus Santo, conhecendo mais sobre quem Jesus é, para que você possa imitar. Com os olhos fixos nele. Fixos nele. Ele é a direção. Ele é a direção. Ele é o padrão de vida. Ele é o padrão de vida. Olha só esse texto de Efésios 5. O que ele diz para a gente? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma vida de santidade. Na versão da NVT, nesse primeiro versículo, aí no versículo 15, Paulo fala, não vivam de maneira impensada. Isso quer dizer o quê? Não dá para viver de qualquer jeito. Não dá para viver no automático, gente. A partir do momento que a gente conhece Jesus, não dá mais para a gente viver no automático. Não dá, não tem a ver com aquilo que Ele chamou a gente para ser e para viver. Viver no automático nos leva à religiosidade e ao pecado. Isso quer dizer que a gente precisa todos os dias estar consciente de quem a gente precisa imitar. A gente precisa estar todos os dias decidido a conhecer mais a Jesus, para que a gente possa ser mais parecido com Ele, para que a gente possa ser santo como Ele é santo. Esse é o compromisso da vida de consagração. Esse é o compromisso da vida de consagração. Olha lá o texto de Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou não satisfarão os desejos da carne. Você vê, se você ler lá o capítulo todo de Gálatas 5, Paulo começa falando, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E aí ele destaca quais são as obras da carne, que a gente conhece muito bem. Mas depois ele fala, qual é o fruto do Espírito? Sabe qual que é o fruto do Espírito? Jesus. Tudo que você vê que é fruto do Espírito, Jesus tinha. Jesus tem, né? Porque Ele está vivo. Alegria, paz, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio.
E essa é a vida santa. Essa é a vida santa. E aí qual que é o segredo então? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você viu o que Paulo fala aqui no último? Eles estão em conflito um com o outro, mas se vocês são guiados pelo Espírito, se vocês buscam o Espírito, se vocês se deixam encher pelo Espírito, se vocês vivem pelo Espírito, aí vocês não cedem mais aos desejos da carne. Aí vocês têm um amigo que dá aquele alerta de, perigoso isso aqui, hein? Não precisa ir até o limite. Lembra como Jesus fez. Traz à nossa memória a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra em comunhão com o Espírito Santo, faz sentido no nosso coração. Você lê aquelas coisas, elas pulam dentro de você e você fala, é isso que eu preciso viver. Porque, gente, a gente pode falar aqui 1 milhão de coisas, mas é na sua Bíblia que o Espírito Santo vai falar com você e vai falar, é isso aqui que precisa ser ajustado. Sabe essa situação da sua vida? Está na hora de colocar em prática essa característica aqui de Jesus. Está na hora de ser santo como Ele é santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Essa é a única maneira da gente viver uma vida de santidade. É concentrando todos os nossos esforços. Não vivendo no automático, mas nos concentrando, preparando a nossa mente. Lembra do texto de 1 Pedro? Prepara a sua mente para a ação. Como é que a gente prepara a mente para a ação? Cheios do Espírito Santo. Comunhão com a palavra de Deus. Aprendendo quem Jesus é para que a gente possa ser como Ele. Só assim a gente corre a corrida em direção ao alvo. Só assim. Uma vida cheia do Espírito Santo transborda em santidade. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O Espírito Santo nos ajuda a encontrar na palavra de Deus as diretrizes para uma vida de santidade. Não porque a Bíblia nos fornece uma lista de regras, mas porque nos mostra quem Deus é e quem Ele nos chamou para ser. Isso não tem a ver com mudanças comportamentais externas apenas, mas com uma mudança de mente e de coração, com as nossas motivações internas. Porque sabe o que acontece, gente? A gente pode tentar ser santo por fora, por nós mesmos, pela nossa própria força. E aí dá muito ruim. Primeiro porque a gente não consegue, né? A gente pode mudar o máximo de atitude que a gente quiser. Uma hora o negócio dá errado. Dá errado. Se não deu ainda, vai dar. Não é profecia, é verdade. A gente pode tentar mudar o nosso exterior, mudar a maneira como a gente fala com as pessoas, mudar aquilo que as pessoas pensam de nós. A gente pode se esforçar para isso. Agora, viver uma vida santa é quando há uma transformação de mente e coração. Metanoia. Muda. Muda. Eu não penso mais da maneira que eu pensava. Minhas intenções já não são mais as mesmas que antes. As minhas emoções já não são mais as mesmas que antes. Eu não olho mais para as pessoas da mesma maneira que eu olhava. E isso vem e transforma as minhas atitudes. Aí a mudança externa vem. Mas é só com o Espírito Santo que a gente é capaz de fazer isso. É só com o Espírito Santo. É só com as diretrizes que Ele nos dá. É só com Ele que a gente consegue fazer da vida santa a nossa prioridade. Só com Ele. Não dá para fazer pela gente mesmo. A gente precisa da comunhão com o Espírito Santo. A gente precisa se esforçar para conhecer Ele. Tem um livro do Francis Chan que chama O Deus Esquecido. E ele fala do Espírito Santo. Gente, é tão precioso a gente conhecer o Espírito de Deus. Quando Jesus foi se despedir, né, dos seus discípulos, os discípulos estavam tristes e Jesus falou para eles, é bom que eu vá, porque aí vai vir, vocês vão receber o Espírito Santo, que vai ensinar para vocês todas as coisas, que vai revelar o Pai para vocês. Então a gente não pode se contentar em viver uma vida cristã que não é cheia desse Espírito que Deus derramou para nós. Não dá, não dá. E é Ele
É Ele que vem transformando as nossas intenções, é Ele que vem transformando a gente por dentro, que vem trazendo arrependimento, que vem ajudando a gente a fixar os olhos em Jesus, a viver uma vida de obediência, para que a gente seja santo como Deus é santo. É o Espírito Santo. A santidade é uma escolha de vida, é a escolha de um modo de viver. E nós precisamos todos os dias nos livrar de toda a impureza, de tudo que nos afasta de Deus. Sabe o que eu acho muito legal? Você fala, meu Deus, né? Como é que eu vou viver agora, né? Mas puro, gente, não é aquele que nunca se suja. É aquele que sempre se limpa. E aquele que procura se manter limpo. É aquele que se arrepende. É aquele que fala, errei o alvo, então deixa eu consertar. Vamos de novo. Eu lembro que uma vez, anos atrás, a gente ainda estava no outro prédio, e o pastor César pregou uma mensagem que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, você tem medo de errar? Você vai errar. Agora você tem duas escolhas. A hora que você tropeçar, ou você cai e fica sentado no chão, e fica, eu errei de novo, eu não consigo mais, meu Deus. Ou você caiu, levanta rápido e continua correndo. Continua correndo. Isso é ser puro. Caiu, filho, levanta, se arrepende, vê onde é que errou e prossegue para o alvo. Prossegue para o alvo, porque Ele vem. Jesus vai voltar. Ele está voltando. E aí Ele está voltando para buscar a sua igreja pura e santa. Apocalipse fala, a sua noiva já preparou, já limpou as suas vestes. Viver uma vida de santidade é viver na paciente espera por Cristo. Amém? Nós já estamos finalizando já, prometo. Então por que nós devemos ser santos? A gente tem tudo ao nosso favor para isso. Porque aquele que nos chamou é santo. Ele é o quê? Santo, santo, santo. Porque nós somos redimidos e feitos santos pela obra de Jesus por nós na cruz. Por que mais nós devemos ser santos? Porque nós temos a esperança da vida eterna. Porque Ele vai vir buscar a gente. Ele vai vir buscar a gente. O melhor ainda está por vir. Está por vir. O que o pastor César falou aqui mais cedo é muito verdade. Não importa quem que vai ganhar essa eleição, os próximos 4 anos, os próximos 8 anos, os próximos 1000 anos. Jesus vai voltar e vai vir um reino muito melhor do que qualquer outro que a gente possa conhecer. O melhor está por vir. Por isso eu preciso viver uma vida santa, eu preciso me preparar para viver esse melhor, para viver a vida eterna com Jesus. Para tudo aquilo que a gente lê sobre Ele, a gente vai ver com os nossos próprios olhos. Com os nossos próprios olhos. Tinha uma música que a minha avó amava, que ela falava, eu verei a Jesus como Ele é. Eu verei a Jesus como Ele é. Eu verei a Jesus como Ele é. Você verá Jesus como Ele é, sem sombra, sem reflexo, sem ideia errada, como Ele é. Como Ele é. Toda a santidade, a pureza de Jesus, nós vamos ver como Ele é. Isso precisa incendiar, inundar o nosso coração e falar, eu não vou mais viver uma vida de impureza, eu não vou mais. Eu não vou mais. E posso falar, gente, às vezes a gente acha que uma vida santa é uma vida de grandes escolhas de santidade, né? De alguém pedir para você mentir por uma razão de vida ou morte, e aí você escolhe falar a verdade. Não é, é no dia a dia. É no dia a dia, é na pequena mentirinha que você escolhe não contar. É na pequena grosseria que você segura e fala, não, peraí. É no pecado, no pequeno, no pecadinho que você escolhe não praticar. É naquela série que você escolhe não assistir porque não edifica a sua casa.
É naqueles 15 minutos, meia hora de sono a mais que você podia ter, mas você escolhe, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou conhecer mais sobre quem Deus é. Essas são as escolhas de uma vida santa. Por isso que é uma vida santa, não é uma escolha santa, é uma vida. É uma vida, são todos os dias. Todos os dias, nas pequenas coisas que a gente faz. Nas pequenas coisas que a gente faz. Além de ter dado para a gente salvação, Deus deu tudo o que a gente precisa para uma vida de santidade. Ele deixou a palavra, Ele deixou o Espírito Santo. Gente, é completa a obra de Jesus. É completa. Você vê que Ele podia ter deixado só um ou outro, ou nenhum. Deus é tão soberano, que Ele podia não ter deixado nada e falado, vai lá, galera, busca aí. Ele deixou tudo, tá aqui. O pacote completo. Sabe quando você recebe um pacote? Como se você precisasse fazer uma receita na sua casa e alguém manda para você o pacote de tudo que você precisa com as instruções. E um vídeo ainda para não ter dúvida. E uma foto de como tem que ficar. Foi isso que Deus fez. Tá aqui o pacote completo. Palavra de Deus e Espírito Santo. Vai, seja santo como eu sou santo. Seja santo como eu sou santo. Como o Gu disse na semana passada, nós temos uma escolha e nós precisamos escolher viver uma vida santa. A banda pode subir, por favor. E eu quero ler um último texto com vocês. Romanos 6. O Gu leu um trecho de Romanos 6 na semana passada. O pastor César também leu outro trecho de Romanos 6 2 semanas atrás. E agora nós vamos ler uma outra parte de Romanos 6, que nos convida a uma vida santa, que nos lembra daquilo que Jesus fez por nós e de como nós devemos viver. Romanos 6, versículos 19 a 23. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna com Jesus. Aleluia! Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vivam uma vida que frutifica em santidade. São pequenas escolhas que frutificam em uma vida de santidade. Sabe o que eu acho muito legal desse texto? Paulo fala aqui no versículo 23, o salário do pecado é a morte. O salário é merecido. Por que você recebe um salário? Porque você trabalhou, certo? Deveria ser assim pelo menos. Então você trabalha e recebe o seu salário, certo? É merecido, ok? Agora o que é dom gratuito? É o oposto de merecido. A gente não fez nada para merecer. Mesmo assim Jesus veio e deu. Ele deu. Ele deu a vida. Ele deu por amor. Por amor. E o que Ele fez leva a gente à vida eterna com Cristo. Porque Ele vem. Ele vem. Nós temos um novo status. E nós temos um novo destino. Amém? Você foi chamado para ser santo. E você foi chamado para viver eternamente com Jesus. E é por isso que o pecado não pode mais fazer parte da sua vida. E é por isso que você não pode mais se deixar colocar sob um jugo de escravidão. Fica de pé no seu lugar. Romanos 6 nos fala do convite que nós recebemos. De uma vida nova, que leva à santidade. De uma vida separada, consagrada. Consagrada. Não é uma vida cheia de partes. A vida cristã não é uma parte da sua vida.
ela é quem você é. Ela é quem você é. E tudo precisa convergir em Jesus. Precisa convergir em Jesus. Nós precisamos escolher obedecer e viver uma vida livre do pecado. Uma vida que dá frutos de santidade e nos faz caminhar para a vida eterna. E Jesus já nos deu tudo para isso. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Eu creio que tem orações que ninguém pode fazer pela gente. E eu acredito que essa é uma delas. Eu não posso fazer um compromisso de santidade por você. Você não pode fazer um compromisso de santidade por mim. Mas diante dessas coisas, diante desse chamado do Senhor para nós, nós podemos nos comprometer a viver uma vida diferente, nas pequenas atitudes. Nós vamos orar agora. Faça você o seu compromisso com Deus. Se o Espírito Santo trouxe alguma pequena atitude que você precisa abandonar, se arrependa agora. Se arrependa agora e peça que Ele te ajude a odiar o pecado e a abandonar o pecado. Pai, como nós somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Como nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor fez tudo. O Senhor fez tudo. O Senhor não precisava ter feito, mas o Senhor fez tudo. O Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu. O Senhor nos deixou a Sua palavra, o Senhor nos deixou o Seu Espírito. E o Senhor vai voltar para nos buscar. Essa é a obra completa, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Mas nós agora queremos atender o Seu chamado, Pai. Nós queremos ser santos como o Senhor é santo. O Senhor nos fez acessível, se fez acessível a nós. E agora nós queremos Te imitar, Pai. Nós queremos ser santos como o Senhor é santo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda a escolher dia após dia uma vida de santidade, uma vida que aponta para o Senhor. Uma vida que caminha para a eternidade com Jesus. Nos ajuda a abandonar, Pai, aquilo que a gente precisa abandonar nessa manhã, Senhor. Nos ajuda. Eu não sei o que os meus irmãos precisam abandonar, eu sei o que eu preciso abandonar. Mas que a partir de hoje a gente deixe para trás. Deixe para trás as obras antigas, deixe para trás de uma vez por todas a vida antiga. E que a gente prossiga para o alvo, Senhor. Que a gente prossiga para o alvo. Nos capacita, Espírito Santo, nos enche, Espírito Santo. Nos enche, Espírito Santo. Nós nos rendemos a Ti, nós nos entregamos a Ti. Em nome de Jesus.